Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje um pouco sobre a revisão da literatura, esta etapa que é fundamental no processo de pesquisa e no processo de comunicação científica. É a revisão da literatura que dá a base conceitual, a base analítica, a base interpretativa para a análise dos dados. Os dados em si, eles não dizem muita coisa se eles não tiverem um arcabouço conceitual, um arcabouço teórico, ao qual eles estejam vinculados em relação a uma possível interpretação, a uma possível análise. Quando nós definimos o nosso marco teórico, a linha interpretativa, nós estamos definindo que tipo de conhecimento nós queremos obter deste material que foi coletado, deste material que foi elaborado durante a pesquisa. Então, nós discutimos na sessão 3 como que nós podemos fazer para acessar as bases de dados da CAPES, a base de dados do Google Acadêmico e mesmo o Cielo e o Cielo Books, para a gente obter livros, artigos, papers, conferências, todo o material que é produzido por outros acadêmicos, por outros pesquisadores, por outros intelectuais, que já publicaram sobre um determinado tema. E aí eu tenho esse repositório que eu tenho que consultar necessariamente para preparar a minha revisão da literatura. Por que isso é fundamental, pessoal? Por que esse mapeamento do conhecimento é fundamental? Porque eu não preciso reinventar ou reiniciar um conhecimento a cada nova pesquisa. O conhecimento acadêmico ele é cumulativo, ou seja, eu preciso conhecer o que foi feito anteriormente para que eu consiga, a partir dali, ou dialogar, ou mudar, ou revisar o que está estabelecido no campo acadêmico, no campo científico, e aí eu ter um novo conhecimento por meio de uma ruptura epistemológica, ou seja, por uma ruptura a partir de aspectos filosóficos, né, ou aspectos relacionados a conceitos já definidos até então em uma determinada área, e mesmo para que eu possa ter condições de seguir e não necessariamente passar por todas as mesmas etapas que os autores e que os pesquisadores já fizeram sobre um determinado tema. Então, como que eu preciso estruturar a minha sessão de revisão da literatura, da revisão acadêmica do meu texto, né, do meu artigo e do meu projeto de pesquisa? Bom, eu preciso, no primeiro momento, entender quais são as obras clássicas sobre o tema. O que eu tenho de estudos clássicos já publicados, estudos clássicos que são históricos ou que ainda são válidos, né, por insights ou por trazerem ali ideias e conceitos importantes para aquela área que eu estou estudando. Então, quais são esses estudos tradicionais e clássicos, né, da minha área? Então, este é o primeiro ponto. Eu começo a revisão da minha literatura, da área do meu interesse, apresentando ali quais são os trabalhos já tradicionais. Historicamente, entendeu-se que o processo de desenvolvimento socioeconômico está vinculado a uma pluralidade de abordagens, dentre as quais podemos mencionar A, B e C. Esses estudos clássicos que se iniciaram na década de 1960 tiveram como marco inicial, né, pesquisas realizadas nos Estados Unidos, na Europa e assim assado. O que eu estou fazendo aqui? Definindo numa primeira sessão, no primeiro momento, quais são os estudos já estabelecidos sobre aquele marco teórico. Em seguida, eu preciso articular esses estudos tradicionais, esses estudos clássicos, esses estudos que talvez não tenham mais uma validade empírica, mas eles trazem ali e trouxeram, né, no seu devido tempo, um conhecimento, novos insights, são importantes. Eu vou articular esse conhecimento com os conhecimentos e com os trabalhos contemporâneos. O que os estudos mais recentes, contemporâneos, dizem sobre tais temas que eu estou analisando, que eu estou pesquisando? Então, eu articulo dentro do meu bloco de revisão da literatura. Primeiro, quais são os estudos clássicos? Depois, quais são os estudos contemporâneos? E, por fim, eu articulo isso, amarro isso com os artigos e com as pesquisas mais recentes sobre aquele tema. E aí eu passo por todo esse itinerário aqui em algumas laudas, claro, né?
Eu não vou escrever aqui um tratado, um compilado, uma revisão sistemática sobre tudo que já foi feito sobre aquele tema. Não, não é esse o objetivo, exceto se esse for o teu objetivo propriamente. Mas o que o teu texto precisa trazer, precisa apresentar, são os estudos clássicos de uma determinada área, os estudos contemporâneos, e como que esses estudos contemporâneos eles estão relacionados e articulados com estudos empíricos mais recentes, atuais, estudos que embasam aqui e que dão sustentação atual àquilo que você irá fazer e irá propor no seu trabalho. Na sequência, o que a gente precisa observar, ou como que nós podemos articular isso aqui de uma forma mais clara. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma revisão teórica, que nós estamos construindo o texto, já sabemos, né, qual é o tema que nós vamos analisar, estamos trabalhando aqui com a responsabilidade social nas organizações. Agora, como que eu posso trabalhar e desenvolver a articulação do meu texto? O que eu preciso observar quando eu estiver fazendo aqui esta redação? E aí, só lembrando o seguinte, né? Tudo que vocês tiverem feito até agora deverá aparecer nesta revisão. Tudo como assim, professor? Ora, resumos, fichamentos, tudo que vocês já tiverem trabalhado sobre aquele tema, vocês vão trazer. Quando eu falei sobre o Mendeley e a importância do Mendeley, né, no processo de leitura, de citação, de sistematização do conhecimento, era para que vocês trouxessem esse material agora, na hora de fazer a revisão da literatura. Né? Quem não fez e tem ainda essa oportunidade de voltar aos vídeos das sessões anteriores e de começar a mapear, de começar a fazer esse levantamento e utilização do Mendeley. Né? Essa é uma sugestão que nós passamos para vocês enfaticamente porque auxilia muito no trabalho. Mas mais do que isso, vamos observar aqui o seguinte. Primeiro ponto, né? Eu preciso verificar se eu estou trabalhando com as normas da ABNT ou da APA. Ora, o artigo que está sendo solicitado pelo professor, eu vou ter que escrever de acordo com as normas da APA ou da ABNT. Aqui no nosso projeto de iniciação científica, nós vamos adotar sempre as normas da ABNT. Agora, se você estiver escrevendo para uma determinada revista ou para um determinado evento da sua área, talvez as normas da APA sejam solicitadas, e aí você precisa fazer a adequação para as respectivas normas. O que é importante aqui, pessoal? Me acompanhe aqui. Bom, todos os tópicos, né, eles precisam de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão, sempre articulando e ligando esses tópicos. Aqui é a hora de você utilizar determinados articuladores, né, nas frases. Por exemplo, assim, diante do que foi exposto neste parágrafo, verifica-se que a leitura dos autores X e Y remetem a tais e tais pontos, que serão analisados na próxima sessão. Aí lá na próxima sessão, vocês começam, né, apresentam o que os autores contemporâneos estão fazendo. E aí vão finalizar. Na próxima sessão, a ideia é discutir como que as pesquisas empíricas e mais recentes sobre a musicalização no ensino fundamental está articulada com o maior entendimento das expressões matemáticas pelos alunos. Ou seja, o que vocês estão fazendo? Estão usando aqui conectores, articuladores, uma conexão entre as frases, entre os parágrafos e entre os tópicos, né? As seções de um determinado artigo. Certo? Vocês vão utilizar, né, e é bom sempre que tenha, citações diretas, citações indiretas e o confronto entre os autores. Como assim? Aqui é preciso a gente relembrar o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, né? E como que nós vamos confrontar depois esses autores. Uma citação direta é quando você copia literalmente, né, ipsis literis ali, uma determinada frase de um autor. Então, de acordo com isso, Gomes, bota lá o ano de publicação de Gomes, 2014, afirma que, aí você abre aspas, e escreve ali, copia literalmente o que Gomes disse lá no seu artigo, lá na sua tese. E aí você vai colocar a página correta, fecha, aspas, né? E pronto, tem uma citação direta.
Ora, a citação direta, ela é útil e ela é importante quando a pessoa fez uma afirmação tão categórica ou sintetizou tão bem um determinado ponto que você não quer se dar incorrer no risco de reproduzir indiretamente o que ela disse e alterar o significado daquilo que foi externalizado pelo autor, pela autora. Você quer copiar ali realmente, palavra a palavra, o que foi feito. Isso é importante também na hora que estivermos debatendo determinados conceitos entre os autores. Por exemplo, eu quero aqui apresentar um conceito de um autor sobre o conceito sobre desenvolvimento sustentável. E aí eu não quero alterar o sentido daquela frase, então eu faço uma citação direta. Né? Diante disso, né, o autor José Manuel Joaquim dos Santos afirma que esse conceito ele está ultrapassado, devendo agora o conceito de desenvolvimento sustentável ser tomado como. E aí eu estou estabelecendo aqui já um diálogo entre os nossos autores. Uma citação indireta é aquela citação em que nós vamos reproduzir, né, a fala de um determinado autor ou autora com as nossas próprias palavras. Então a gente vai reconstruir o que foi dito no texto original. Esta é a forma mais recomendada e que é mais extensamente utilizada aí nos projetos de pesquisa, correto? E aí nós temos um exemplo aqui, né, como que tem que ser feito isso. Ó, exemplo de citação direta, indireta e, ao mesmo tempo, os autores aqui sendo confrontados. Então, tenho aqui Melo Neto, né? Por que eu tenho aqui colchetes em vermelho? Colchetes, 3 pontos. Né, seguindo aqui as normas da ABNT, lembrar de consultar o manual disponível para vocês, tá, pessoal? Eu coloco aqui, eu fiz um recorte aqui de um determinado parágrafo, e significa então que esse parágrafo continua. Né? Ele tem aqui, ó, minha mão aqui, né? Ele continua aqui, ó, nessa ponta. Então, Melo Neto, 1999, destaca uma mudança no foco, passando aqui pelas ações meramente filantrópicas até as ações mais substanciais que proporcionem um desenvolvimento social. Para Schromer e Fischer, né, página 106, a discussão sobre essas questões realmente se intensificou no Brasil. Observem aqui, ó, especialmente a partir da criação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. O que eu estou fazendo aqui? Colocando os autores Melo Neto, Schomer e Fischer em diálogo, né, para confrontar as ideias desses autores. Entretanto, vamos voltar. Entretanto, de certa maneira, os autores discordam de Melo Neto. Eles observam que no cotidiano organizacional brasileiro. Ora, neste parágrafo aqui nós temos, né, um exemplo de confronto entre autores. Nós temos aqui Melo Neto e Schomer e Fischer com posições divergentes sobre um determinado tema. Temos aqui uma citação direta, né, de apenas ali um pequeno trecho, né, de uma frase, né, de um parágrafo que é tirado lá do Melo Neto, e tem, melhor dizendo, né, do Schomer e do Fischer, e aí a gente coloca esses autores em diálogo. É isso que nós vamos fazer de forma... Isso aqui é a perfeição do que nós queremos na nossa revisão da literatura. Pode acontecer de você colocar 3 parágrafos seguidos ali de um determinado autor, continuar com mais 2, 3 parágrafos de outros autores. Isso pode acontecer, é normal, e principalmente agora que nós estamos no nosso primeiro projeto e elaborando também, né, a partir disso, um trabalho de conclusão de curso, nós entendemos que essa é uma etapa, né, de desenvolvimento acadêmico. Porém, em um trabalho, quando vocês estão lendo artigos científicos, vocês vão entender que essa formulação aqui, ela é a mais recorrente, ela é a mais comum entre a produção de trabalhos acadêmicos, né, e de artigos também. E aí observem aqui um destaque, né? A revisão deve se ater à bibliografia consultada, sem opiniões livres. A nossa opinião aqui, ela interessa, ela importa muito pouco. Por quê? Porque nós estamos ainda num processo de construção do conhecimento. As minhas opiniões, elas vão aparecer nas considerações finais, e não agora, não neste momento, não nesta etapa da pesquisa. Ok?
um exemplo aqui de conceito adotado, né? Olha, de acordo com Carroll, esses interesses podem ser sintetizados nas faces tal, tal, tal. A amplitude desse entendimento justificou sua adoção nesse estudo. O sentido de responsabilidade social aqui assumido é de que ela nomeia práticas que envolvem esses aspectos, mas não necessariamente todos. Eu estou adotando aqui um conceito, estou informando para os leitores qual é o conceito de responsabilidade social adotado neste trabalho, que é o conceito aqui de Carroll. Estou citando o autor, estou apresentando para os leitores, né, como que eu adotei um conceito de responsabilidade social dentro do meu trabalho. Um exemplo aqui abaixo, né, de ligação com o próximo tópico. Ora, além disso, ou seja, estou fazendo aqui uma ligação, né, com o que foi dito anteriormente, estou apresentando o que será trabalhado na sessão seguinte. Estou falando aqui de uma mudança de sessão. Este aqui é o último parágrafo, né, de uma determinada sessão. Então, como que os autores fazem essa articulação? Além disso, em alguns casos, o próprio público-alvo interno e externo da organização fica preocupado com os efeitos ambientais de ações da empresa no meio ambiente em que vivem. E significa que na sessão seguinte eles vão retomar esses pontos, eles vão retomar essa discussão aqui sobre as preocupações com os efeitos ambientais das ações empresariais. Correto? Observem aqui, pessoal, né, o seguinte, né, aqui nesse próximo slide aqui, né, uma atenção aqui específica, especial. Não a pensar sempre aqui, ó, a revisão tem que abarcar os temas e objetivos do seu artigo, né? E sempre, preferencialmente, separar a revisão em seções e subseções. Vamos trabalhar primeiro aqui essa primeira afirmação. A gente vai fazer uma revisão da literatura de acordo com os temas que foram propostos, de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é discutir musicalização no ensino fundamental e como que a musicalização impacta, né, no processo de ensino-aprendizagem, a sua revisão da literatura tem que ser sobre isso, sobre estudos que já foram realizados sobre esse tema. Agora não é hora de falar sobre desenvolvimento econômico, sobre mudanças climáticas, sobre o ensino, sobre aspectos teóricos da matemática em si. Não, você quer compreender como que a música ela está associada, articulada com o ensino da matemática. E aí você pode criar, como neste exemplo aqui, ó, tópicos, sessões. Né? Você não tem que ter aqui os estudos clássicos, contemporâneos e atuais empíricos sobre aquele tema. E significa o quê? Que você pode dividir aqui, né, a sua revisão em determinadas sessões, em determinadas subseções. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma sessão sobre o histórico do pensamento fenomenológico no Brasil. Vou trabalhar aqui depois na sequência, dentro do pensamento fenomenológico, as primeiras referências à fenomenologia nas pesquisas psicológicas. Depois, o papel de Newton Campos como o primeiro comentador de Russell no Brasil. E depois a fenomenologia no Brasil, passado e futuro. Este exemplo aqui, por que ele é interessante para a gente? Porque ele mostra como que na nossa sessão nós vamos criar aqui aspectos que devem ser subdivididos. O clássico, o contemporâneo, e dentro desse clássico e contemporâneo, nós podemos ter inúmeras divisões, inúmeras subseções para apresentar e para trabalhar com este material. Certo, pessoal? E, né, enfim, para a gente finalizar aqui, nunca façam afirmações genéricas e vazias, como essas afirmações aqui, ó. É quase unânime a ideia de que política e economia andam e certamente sempre andarão juntas. A pessoa não disse nada aqui. Isso aqui eu tirei de um artigo, né? Um artigo que eu avaliei para uma revista. Isso aqui não me diz nada. Na opinião de especialistas, quais especialistas, né? Quem você consultou? Quais especialistas, né? Você tem que identificar quais são esses especialistas.
Na literatura da ciência política, na literatura, na biologia, na matemática, não existe a matemática, ou a literatura, ou a biologia. Existem estudos, existem artigos, existem pesquisadores. Quem são esses pesquisadores que foram consultados? Aí vocês precisam aqui fazer o quê? Vocês precisam seguir este mesmo modelo que nós discutimos aqui. Vocês vão referenciar quais são os autores que vocês consultaram, quais foram os autores que vocês mencionaram, utilizaram no trabalho de vocês. Professor, qual deve ser o tamanho aqui da minha sessão de revisão da literatura? Não há um tamanho único, não há um tamanho específico. O que você tem que ser capaz de fazer é apresentar os autores clássicos, contemporâneos e os autores que trazem uma contribuição com estudos empíricos para aquilo que você está propondo, né? E principalmente, lembrar de o seguinte, a revisão da literatura, ela vai servir para a construção de um determinado conhecimento sobre um setor, seja um conhecimento novo, ou seja por meio aqui de uma discussão que você fará, né, com aqueles autores, com aquela determinada tradição, e um conhecimento novo, um conhecimento que você pode construir sobre um determinado local que nunca foi estudado. Migrações no meu povoado, no meu município, como que as migrações ali têm características que se aproximam ou se distanciam daquilo que foi relatado pela literatura. Qual literatura? Essa que nós acabamos de consultar e de revisar e apresentar para os nossos leitores. Tudo bem, pessoal? Aguardo vocês, então, nos fóruns e estamos à disposição. Até mais!